Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Jefferson e estamos mais uma vez para trazer uma porção das Escrituras e refletir acerca dos ensinamentos da Palavra de Deus. Espero que Deus fale de forma profunda ao seu coração, Ele traga direção, consolação, exortação, edificação, e para que esta palavra tenha o condão de iluminar os seus caminhos. O texto de hoje nós vamos seguir ainda na sequência do livro de Gênesis. Ontem nós meditamos no capítulo 1, do verso 1 ao 3, e hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 3, no verso 8 e o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? Meus queridos, aqui está a história da queda da humanidade. Aqui foi exatamente o momento em que o pecado entrou no mundo, e a Escritura vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Aqui está a história da queda humana. E essa queda nos leva a refletir como é que foi que um homem que foi criado de forma perfeita, uma mulher que foi criada de forma perfeita, quando nós voltamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Em outras palavras, Deus criou o homem com base em duas naturezas: a natureza da terra e a natureza do céu, a natureza de cima e a natureza de baixo. De tal sorte que Adão desfrutou de uma comunhão perfeita com Deus. Por quê? Porque além de ter toda a capacidade mental, intelectual, física e espiritual, e essa capacidade que Deus deu ao homem lhe permitia ter uma comunhão aberta com Deus. Ou seja, Adão ouvia Deus falar claramente, Adão podia ver a glória de Deus, Adão desfrutava de uma comunhão impagável com o Eterno. Agora a questão é como essa comunhão foi quebrada. O que aconteceu? Onde foram os erros que o homem cometeu a tal ponto de perder o que ele tinha de mais precioso? Porque o que Adão tinha de mais precioso não era o jardim do Éden. Era a presença de Deus ali constantemente na sua vida. Era a possibilidade de falar face a face com o seu Criador. Mas quando nós recobramos os textos, nós vamos observar o momento que o homem deixou que esta comunhão fosse quebrada. Primeiro, nós vemos que Deus falou no jardim do Éden. Nós vemos vozes sendo instrumentalizadas no jardim do Éden. A primeira voz é a voz de Deus, que falou e criou todas as coisas. Que quando criou o homem, abençoou o homem, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei toda a terra, dominai, sujeitem, tudo está sujeito debaixo de sua autoridade. Deus deu a chave da terra para o homem e para a mulher. Deus falou, a primeira voz do Éden é a voz de Deus. Nós ouvimos também a voz do homem quando a mulher foi criada, e ele diz: essa são ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, o homem falou uma poesia para a mulher, e também disse que deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Nós vemos o homem falando acerca do casamento. A voz do homem também foi ouvida no Éden. Nós também temos a voz da serpente. A serpente que foi possuída pelo mal, e o Apocalipse chega a dizer que Satanás é a antiga serpente, a serpente que se incorporou de um animal físico e acabou enganando a mulher. E nós ouvimos também a voz da mulher, quando convenceu o seu marido a comer do fruto e desobedecer a Deus. A primeira questão que eu quero trazer aqui hoje é: que voz nós estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Porque quando nós damos ouvidos à voz de Deus, nós o obedecemos, nós tememos a sua palavra.
Ou será que nós estamos dando ouvido à voz da serpente? Será que a serpente está tendo a capacidade de distorcer a palavra de Deus a tal ponto de nós dizermos assim: ah, não é bem assim, isso não tem nada a ver, não é dessa forma, acho que Deus está sendo um pouco radical aqui. Não, meus irmãos. Muitas vezes a serpente vem com a sua voz maliciosa para distorcer o que Deus falou a nosso respeito, para distorcer as promessas de Deus na nossa vida, a justiça de Deus na nossa vida, a quem nós estamos dando ouvido. Quando você dá ouvido à mídia falando desgraça, querendo levar a sua mente para o medo, você está ouvindo a voz da serpente, enquanto a voz de Deus está dizendo assim: não temas, eu sou contigo, eu estou contigo. Quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. A quem nós estamos ouvindo? E a voz que nós damos vazão, a voz que nós ouvimos, é a voz que nos domina. Se é a voz da serpente, vem o medo, vem a dúvida, vem a falta de fé, vem a falta de esperança. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, ainda que o mundo esteja desabando ao nosso redor, nós podemos confiar, porque a voz do Senhor, ela faz bradar o deserto. A voz do Senhor, ela faz tremer o nosso interior. A voz do Senhor nos dá segurança para passarmos pelas tempestades. Não ouça a voz da serpente, ouça a voz do teu Deus. Então, também cuidado com os maus conselhos. Por quê? Porque o homem ouviu o mau conselho da sua mulher. E ao ouvir o mau conselho da sua mulher, ele pecou contra o seu Deus. Então cuidado com os conselhos para o mal. Cuidado com aquelas pessoas que falam para você: não, faz aqui, não tem problema. Isso não tem nada a ver. Isso não vai desagradar a Deus, isso não ofende a Deus. Preste atenção, meu querido. Olhe para a palavra de Deus. Não siga conselhos maus, que vai te levar para a ruína. Muitas vezes parece bom, mas às vezes confronta, o Espírito Santo sinaliza dentro de nós, mesmo assim a gente segue o conselho mau. Então é hora de nós selecionarmos as vozes que nós estamos ouvindo. Afaste as vozes do mau conselho, afaste a voz da serpente e ouça a voz do Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa que acontece aqui no Éden é que o diabo ofereceu para o homem e para a mulher uma solução fácil. Em outras palavras, o diabo queria dizer assim para eles: olha, vocês querem chegar ao conhecimento? O conhecimento igual a Deus, de conhecer e saber acerca do bem e do mal? Come essa fruta aqui, ó. É tão fácil, tão simples e é saborosa. Porque você pode olhar que o texto vai dizer que a árvore era boa aos olhos. O que nos ensina aqui, meus irmãos? É que nós não podemos escolher a solução fácil. O que o senhor quer dizer, irmão Jefferson? É que Deus ia manter o homem na inocência eterna. Aqui nós precisamos fazer uma diferença. Inocência não significa ignorância. A inocência era uma dispensação onde o homem estava privado do mal. Enquanto a ignorância é a privação do conhecimento. Em outras palavras, Deus não ia privar o homem do conhecimento acerca de tudo. Mas o conhecimento viria através do eterno, através de Deus, não através do fruto. O fruto representa a solução fácil. O conhecimento vindo através de Deus representa o conhecimento vindo de forma gradativa, de forma gradual, de forma crescente. Mas o homem escolheu uma solução fácil. E o que nós podemos aprender aqui é o seguinte, meu irmão: cuidado com a solução fácil. Você que muitas vezes aí está desempregado, aí vem aquela solução fácil: olha, faz aquilo lá, faz aquele carregamento, faz aquilo, toma aquela decisão, ninguém está vendo, é rápido, é fácil, o dinheiro vai entrar, vai resolver o teu problema. Não faça isso, meu irmão.
A solução parece fácil, mas as consequências te acompanharão por muitos e muitos anos. E as consequências podem ser graves, pode trazer a destruição da tua vida, da tua história, da tua família. Cuidado com a solução fácil, porque é essa solução que o diabo vem nos trazer. A solução fácil, revestida de solução, revestida de saída. E essa solução fácil, muitas pessoas têm abraçado e tem gerado consequências gravíssimas. E o reparo, meu irmão, é terrível. É terrível reconstruir aquilo que levou anos para ser construído. Em questão de momentos, vem tudo abaixo. Por quê? Porque muitas vezes escolhemos a solução fácil. E o caminhar com Deus não é caminhar de solução fácil. É um caminhar de renúncia. É um caminhar de negar-se a si mesmo, de tomar a nossa cruz todo dia, mas vale a pena. Por quê? Porque nós crescemos em Deus, e quando nós crescemos em Deus, nós temos raízes, e quando nós temos raízes, nós não seremos derrubados. Então, cuidado com a solução fácil. Cuidado com a solução que você acha que vai resolver todos os seus problemas. Não. O conhecimento não estaria no fruto. O conhecimento do fruto levou ao pecado, à desobediência, à ruína, à destruição. O conhecimento estaria em Deus, está em Deus. E é isso que o homem e a mulher não entenderam. Eles tinham que rejeitar a proposta, dizendo: não preciso, eu já tenho tudo o que eu preciso, o meu conhecimento está em Deus, eu já sou a imagem e semelhança de Deus. Não escolha a solução mais fácil, que te separa do teu Criador. Não escolha o caminho do dinheiro fácil, o caminho do sucesso fácil. Muitas vezes esses caminhos que aparecem diante de nós são os caminhos que cobram a nossa fé. Diz assim: eu te concedo isso, mas agora é hora de você deixar a tua fé de lado. E quem negocia a sua fé não é apto para o reino de Deus. Quem negocia a sua vida com Deus não está apto para o reino de Deus. Você troca o amor incomparável, imensurável, impagável, o amor sem precedentes, o amor que amou o mundo de tal maneira, por uma solução fácil que vai te trazer a ruína. Mas muitas vezes a cegueira espiritual faz você esquecer da voz que te falou, da voz que te ensinou, da voz que traz a palavra para guardar no coração, para você não pecar contra o Criador. E essa solução, ela trouxe consequências gravíssimas. Essa decisão trouxe consequências gravíssimas. É por isso que eu digo uma coisa para todos que me ouvem nesta manhã: não tome decisões que contrariem o seu Deus. Não tome decisões que ofendam a palavra de Deus. Não tome decisões que vai comprometer a tua família. O que Deus também nos ensina é que quando o homem pecou, Deus foi no lugar combinado, no Éden, na viração do dia, manter a comunhão que ele tinha com o homem, mas o homem não estava mais ali, o homem estava escondido entre as árvores do jardim. E aqui Deus nos ensina que o jardim não foi feito para esconderijo, o jardim foi feito para ser cuidado, mas o homem usou aquilo que Deus criou para se esconder. E de Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém pode escapar. Quando o homem decidiu se esconder, como o homem não foi para o lugar combinado com Deus, o homem não foi para o momento de comunhão e intimidade com Deus e resolveu se esconder, Deus desesperadamente perguntando: Adão, onde você está? Adão, onde você está? E eu quero dizer para você esta manhã que Deus está te procurando. Onde você está? Porque você se escondeu da minha presença. Porque você não dá crédito mais a mim. Porque você não me busca mais. Porque você me rejeita, diz o Senhor. Porque você não quer mais comunhão comigo. Aí alguém vai dizer: irmão, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o céu. Eu não sou digno. Quem foi que disse isso para você? Que voz você está ouvindo
que faz você se distanciar do seu Deus, fazendo com que você perca a sua comunhão para sempre. Mas venha aqui nesta manhã e volte-se para o seu Deus. A Escritura nos diz que chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Chega de se esconder, chega de correr do seu Deus. Tem pessoas que estão orando pela sua vida, e enquanto essas pessoas estão orando, Deus não vai esquecer de você, Deus não vai te abandonar, Deus vai atrás de você dizendo, onde você está, eu te quero. E por fim, quando o homem apareceu, ao invés de ele confessar o seu erro, ele terceirizou a culpa, dizendo, Senhor, eu pequei por conta da mulher que o Senhor me deu. Adão, por que, Adão? Por que culpar a Deus pelo seu erro? Por que culpar a mulher pelo seu erro? Assuma a sua responsabilidade, não terceirize a culpa. Tem pessoas que estão me ouvindo, que estão carregados com o fardo da culpa. Mas para de ficar terceirizando. Para de colocar a culpa em outro. Para de colocar a culpa em outra. Assuma as suas responsabilidades. Não guarde o pecado dentro de você. Cesse as práticas malignas. Chegue diante do seu Deus. A Bíblia nos diz em Provérbios 28, verso 13, que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. As Escrituras nos dizem, 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de nos purificar de toda injustiça. Chegou a hora, meu irmão, abandone o mal. Abandone a prática do mal. Principalmente você que conhece a verdade, que se afastou de Deus, que fica se escondendo no lugar que Deus mandou você cuidar, você trabalhar, você usa como esconderijo. Chega de se esconder. Confessa essa manhã os teus erros, as tuas fraquezas. Deus não está aqui como um carrasco para te massacrar. Deus está aqui como um Deus todo-poderoso para te perdoar. Nós vamos orar. E eu creio que Deus restaurará muitas vidas aqui essa manhã. Confessa, diga, Senhor, aqui está a minha fraqueza, seja na área do dinheiro, seja na área da soberba, seja pecados de ordem sexual, pornografia, fornicação, traição familiar. Coloque agora, se afaste do pecado e busque ao seu Criador, diga, Senhor, eu te abandonei, eu esqueci de ti, mas eu não tenho forças para voltar, mas eu me lanço aos teus pés e Deus te dará força para você estar no altar dele novamente. Vamos orar, feche os seus olhos, se você puder dobrar os seus joelhos, dobre. Fale com Deus comigo essa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de reflexão na tua palavra. Meu Deus, esse irmão e essa irmã que me ouve esta manhã, que foi tocado por esta palavra, que o Senhor venha ao seu encontro, nessa manhã de perdão, nessa manhã de restauração, que o Senhor venha restabelecer a comunhão com teu filho e com tua filha. A maior perda do homem não foi o jardim, não foi os frutos, não foi a vida ótima que se vivia naquele paraíso, não, Senhor, foi a comunhão que o homem tinha contigo. A maior perda deste santo, desta santa, deste irmão, dessa irmã, não é apenas as questões materiais que ficaram pelo caminho, mas é a comunhão que foi perdida na caminhada. Por isso, Pai, eu oro para que o Senhor restaure a comunhão deste santo e desta santa esta manhã. Que o Senhor restaure a comunhão, restaure a casa, restaure a família, abra portas, Senhor, consola aqueles que choram, levanta aqueles que estão caídos, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Peço a todos vocês que tenham um pedido de oração em especial, escreva seu pedido de oração nos comentários
e nós estaremos intercedendo pela sua vida. Muito obrigado a todos e desejo um ótimo dia na paz do Senhor Jesus.